Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje é terça-feira, excepcionalmente, hoje é um programa especial, porque nós vamos receber um convidado especial. E para falarmos sobre Steel Frame, a construção inteligente, nós vamos falar com Tarsis Antunes. Então, se você tem uma dúvida sobre o assunto, se quer saber mais, é só mandar aqui. Nós estamos no YouTube, manda lá na caixinha, não é que nem o Instagram, mas manda lá na caixinha as suas dúvidas, que com certeza ele vai tirar. Então, eu quero dar as boas-vindas, já abrindo o programa de hoje, ao Tarsis. Tarsis, boa noite. Primeiramente, seja bem-vindo ao Papo de Especialista. Muito obrigada por ter aceito, né, o convite para participar com a gente da live. Opa, boa noite. Eu que agradeço bastante o convite. Sempre um prazer para mim falar de Steel Frame, independente do canal. Sempre de aparecer. Legal. Tarsis, antes da gente aprofundar sobre o assunto, eu sempre abro espaço, né, para o especialista poder se apresentar. E eu vou colocar uma foto aqui, né, essa foto, porque foi a primeira impressão que eu soube sua. A gente sabe que você é um cara aventureiro, né? Porque a gente estava até falando nos bastidores, e falei, nossa, como que é pular de paraquedas, né? Então, fala um pouquinho sobre o Tarsis Antunes, quem que é ele, além desse cara que pulou de paraquedas, que é um cara aventureiro. Eu vi numa das lives suas que as pessoas perguntaram como é que é entrar no segmento de Steel Frame. Você falou, é só começar. Então, me fala um pouquinho a seu respeito, quem que é você, como você entrou na área de construção, por que você entrou na área de construção? Legal, bacana. Eu esperaria você colocar qualquer foto, menos essa. Olha, sou engenheiro civil, já sou formado desde final de 2013 em engenharia civil, e eu trabalho com construção civil desde o segundo semestre da faculdade. Eu já trabalhava com projetos de estruturas metálicas, né? Comecei trabalhando com projetos de escoramentos metálicos e tal. Já trabalho com projeto ali desde aquela época. Daí eu fui um pouco mais para a área de obras, no meio da faculdade, ali na metade da faculdade mais ou menos. Já fui empreender no mercado da construção civil e comecei a minha jornada ali já como empreiteiro, funcionário e tal, já fazendo obras. E aconteceu que chegou um momento aí da minha carreira que eu simplesmente desiludi da construção civil. Assim, eu falei, não, esse negócio não é para mim, não quero mais, é muita dor de cabeça, não vai dar certo. E acabou que eu pensei em largar a profissão. E aí, só que eu também pensei em contrapartida, porque eu sempre gostei muito de fazer, né, de fazer projetos, de trabalhar construção civil, e eu imaginei que teria uma forma melhor de trabalhar construção civil, uma forma com menos dor de cabeça, uma forma que fosse mais prática, mais rápida. E foi nessas pesquisas aí entre desilusão, saio ou não saio do mercado, o que eu vou fazer, que eu encontrei o Steel Frame. Me deparei com uma obra de steel que estava acontecendo perto da minha casa. E aí foi a sensação tipo saltar de paraquedas aí no mercado, que eu não sabia nada. Comecei a estudar, comecei a fazer curso, né, peguei algumas economias até que eu tinha na época e parei de fazer tudo que eu estava fazendo simplesmente para investir em conhecimento no Steel Frame. Aí eu fui trilhar esse caminho, fui fazer pós-graduação em estruturas metálicas, fiz pós-graduação no Unicamp, então hoje sou projetista calculista, né, de estrutura metálica. Essa é a minha especialização, mas eu não trabalho hoje mais propriamente fazendo projetos, né, porque eu dirijo a operação de uma fabricante de estruturas de steel frame. Então, basicamente, esse é uma história, o pessoal fala, história longa, num período curto agora da minha vida é essa. Legal. A gente está vendo uma foto aqui que esses dias você publicou até como um TBT, né? Quem é esse pessoal da foto? Enfim, me conta um pouco mais. Cara, essa foto foi uma foto do Congresso Latino-Americano de Light Steel Frame. Isso foi em 2020. 2020? Foi 2019. 2019. 2020 foi pandemia, não teve nada. Foi um dos últimos eventos que a gente participou, assim, tem um stand pequenininho ali. Aí o pessoal da equipe da empresa, aí tem comercial, presidente da empresa, diretores, enfim, e tem alguns clientes aí também, tem um cliente aí no meio da foto, e é o pessoal da empresa, mas é TBT, essa foto já é meio antiguinha, a gente cresceu muito de lá para cá. Isso era
Basicamente, assim, foi no início da nossa operação. Assim, a gente começou a operar em 2018, aí a Tecnoframe, né? A gente faz parte de um grupo de empresas maior, mas a Tecnoframe começou em 2018, aí em 2019, no início do ano, a gente começou mesmo a comercializar os nossos produtos e tal, as nossas estruturas, e esse foi o segundo evento que a gente fez aí pela empresa, segunda-feira, tinha uma feira no Congresso, e é um evento legal. bacana. Tem pena que não teve, né, 2020 nem 2021, só vai ter esse evento novamente em 2022, mas é uma oportunidade ótima para quem quer conhecer melhor do Steel Frame. Sim, a gente sabe que é uma foto mais antiga mesmo, porque tá todo mundo sem máscara, né? Então a nossa Então, realidade é completamente diferente hoje, né? exatamente, E essa exatamente. foto aqui, dessa estrutura de ferro, eu também peguei da sua página. Então, acho que seria legal para a gente ingressar no assunto de hoje. Eu até coloquei como tema o que é steel frame. Porque quando a gente fala de steel frame, a gente pode dizer que não é um sistema tão novo, mas o termo é novo ainda para a gente, porque a nossa cultura, a gente ainda não tem esse sistema forte no Brasil, vamos assim dizer. A gente estava conversando em bastidores, você disse que é menos de 3%, né? Então, muitas pessoas não sabem do que se trata o steel frame. E eu queria que você iniciasse a live falando o que é steel frame. Você que é um professor e já dá curso aí. Steel frame, ele é um método construtivo de construção a seco, basicamente. É um sistema construtivo, né? Um método construtivo de construção a seco, que utiliza perfis de aço leve. Até essa foto que você colocou, ainda foi antes de entrar o steel frame. Essa casa aí, a gente fez apenas a fachada dela de steel frame. Você vê que tem uma estrutura metálica convencional, que a gente chama, né? Que é uma metálica pesada, viga I, viga W, e a gente fez a fachada com steel frame, que são perfis de aço leve. É um método construtivo muito aproximado do wood frame, que é muito utilizado nos Estados Unidos. Então, o wood frame é um método construtivo que eles utilizam nos Estados Unidos de madeira, né? Então, são perfis de madeira, e quando você vê esses programas americanos, Irmãos à Obra e tal, você sempre vê nas paredes que as estruturas são de madeira. O steel frame é uma conversão dessas estruturas de madeira para o aço, para estruturas de aço, né? Então, é um método construtivo que já não é tão novo, é um método construtivo que ele já tem mais de um século aí, mais ou menos, então um século é muito até, mas o steel frame, ele foi ali, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi concebido esse método, e ele foi concebido pela necessidade das indústrias siderúrgicas da época de escoar o aço deles para algum setor, pois a guerra tinha acabado e a principal demanda deles era a indústria bélica, né? Então, escolhendo qual indústria ia direcionar essa demanda de aço, a indústria da construção civil se encaixou bem e vários produtos foram desenvolvidos nessa época, e o steel frame é um deles, foi lançado ali numa feira em Seattle, nos Estados Unidos. Basicamente, steel frame é isso. A conversão direta, a tradução direta de steel frame é quadro de aço, né? E o sistema mesmo construtivo se chama light steel framing, que seria quadros de aço leve, é o sistema que a gente utiliza. Quando a gente fala que é um sistema inteligente, Tarsis, por que é um sistema inteligente? Por exemplo, a construção steel frame, ela é mais resistente que a convencional? Ela é mais barata que a convencional? Uhum. Quando a gente fala de sistema inteligente de construção, é importante a gente falar sobre um tema que vem antes do steel frame, que é a construção industrializada, né? Eu bato muito nessa tecla, inclusive, no meu Instagram. A construção industrializada é a indústria da construção civil realmente se enxergando como indústria, né? Porque a gente sempre fala, indústria da construção civil, mas que indústria é essa? É uma indústria mesmo? É uma indústria quando se trata de fabricação de materiais e tal, mas e a obra? Dá para ser industrializada? Então, além de ser um sistema construtivo a seco, o sistema construtivo light steel frame é um sistema construtivo industrializado. E aí que está a inteligência do sistema, né? A inteligência está justamente nesse sistema ser industrializado. Você industrializar as etapas e, com isso, você reduz prazo, você, às vezes, né, dependendo do caso, reduz custo,
reduz trabalho e reduz processos, né? A principal papel da industrialização na construção civil é eliminar processos de uma obra. Então, uma obra que teria uma estrutura analítica de projeto de 3.000 itens, no steel frame ela reduz drasticamente esses itens, e com isso a gente compacta o prazo e impacta diretamente nos custos indiretos da obra, gerenciamento, administração de obra, e algumas vezes esse valor ele se estende para a questão do preço. Como a gente estava até falando em bastidores, preço é um negócio muito relativo. O steel frame é mais barato ou é mais caro? Depende. Ele pode ser mais caro, mas trazer mais valor. E, por exemplo, uma obra comercial de uma conveniência de posto de gasolina. A gente já fez algumas, por exemplo. Uma conveniência de posto de gasolina, se o prazo de uma obra convencional seria 8 meses e você reduz para 3 meses, são 5 meses de faturamento que aquele proprietário dessa obra comercial está recebendo. A mesma coisa acontece para uma farmácia, por exemplo, ou para uma obra, como a gente está fazendo agora uma obra gigantesca, 5.500 lojas aqui no Brás, São Paulo, para Feira da Madrugada, que é uma questão de prazo. A gente está fazendo 5.500 lojas em 4 meses. Entendeu? Então, eu gosto muito mais de falar de valor do que de preço. Eu acho que o valor que o steel frame traz é muito maior do que o valor que a alvenaria, que a construção convencional traz, independente do preço. É interessante você citar esse prazo, né? Por exemplo, dessa obra que você está fazendo, é um prazo muito curto, né? Se a gente for pensar. Então, a gente pode dizer que esse tipo de construção é mais rápido. Mas eu vi você falando numa de suas lives, com um dos seus convidados, eu até não me recordo o nome dele, e você falou sobre o desafio da compatibilização da obra, né? Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre se existe limitação para esse tipo de construção e quais são essas limitações, por exemplo? Não, limitação não existe, assim. A estrutura de steel frame, estrutura de aço leve, a gente utiliza só com essa estrutura, geralmente a gente faz até 4 pavimentos aqui no Brasil com ela, mas lá nos Estados Unidos, até o pessoal da Metal Leve Wall Systems entrou aí agora na live, eles estão com um prédio nos Estados Unidos agora, eu estive com eles falando essa semana, de 8 pavimentos em steel frame. Então, aqui no Brasil, geralmente até 4 pavimentos a gente faz, lá fora faz mais, então limitação não. O que acontece assim, quando a gente fala na construção civil moderna ou construção inteligente, existem vários temas orbitando aí no meio, né? Um tema deles é, como eu te falei, construção industrializada. O outro tema que é muito interessante é BIM. Então, assim, começa que o steel frame, ele é um método muito... O projeto de steel, ele é um projeto que ele já nasce BIM, ele já nasce em 3D. Então, a compatibilização no projeto desse é muito mais simples, desde que, é claro, todos os outros projetos, arquitetônico, projetos complementares, hidráulico, elétrico, sejam feitos também nessa metodologia BIM, que é o Build Information Model, onde você consegue compatibilizar num sistema 3D todos esses projetos, e aí você consegue entender se tem um cano passando no meio de uma viga, se não tem, se você vai ter alguma interferência. O BIM, assim, falando em poucas palavras, ele é como se você construísse no computador, tá? Essa obra antes que ela acontecesse no real, no canteiro. Então, o sistema steel frame ele já inicia com BIM. Você não consegue... É muito difícil você fazer um projeto de steel se ele não for 3D, por exemplo. Então, a inteligência do sistema já começa no projeto. Às vezes, você perde mais tempo fazendo um projeto do que, propriamente dito, com a obra. Entendeu? Então, a inteligência do sistema já começa com o projeto. Então, facilita muito a compatibilização. Geralmente, a gente faz só com steel até uns 4 pavimentos no Brasil, aí a partir daí a gente já vai mesclando com outras estruturas, mas um exemplo muito bom que, por exemplo, que tem que ser feito bastante aqui, é fachada, substituição da alvenaria de vedação da fachada por steel. Então tem sistemas homologados aí para até 25 pavimentos no Brasil de steel frame de vedação de fachada. Sim, é interessante você falar isso. É possível você construir, por exemplo, um segundo pavimento em steel frame sobre uma casa térrea de alvenaria, por exemplo? Dá para fazer isso? Com certeza, sem dúvida. É totalmente possível e a gente inclusive, já fizemos alguns projetos assim. Hoje, para você entender como é que funciona a nossa empresa, a gente trabalha unicamente com projetos de fornecimento de material. A gente não faz obras, desde que sejam obras muito específicas. Por exemplo, uma obra muito grande e tal, que existe a necessidade da gente entrar fazendo. Mas, geralmente, a gente trabalha com fabricação de material,
e projeto. Mas dá para se fazer ampliações em geral, lajes, mezaninos, obras inteiras. Inclusive, existe uma vantagem, o sistema de steel frame ele pesa até 8 vezes menos do que uma construção convencional. Então, se você vai fazer sobre alguma laje ou alguma obra já pré-existente, você tem um sistema muito mais leve para estar colocando ali do que um sistema convencional. Eu tenho uma pergunta para te fazer, até coloquei aqui na minha pauta uma pesquisa, acho que eu vi essa pesquisa no Estadão, não sei, uma matéria recente, eles estavam falando de sustentabilidade, né, que o Brasil é o 5º país do mundo que mais aplica a sustentabilidade em obras. Então, aqui, eu vi essa pesquisa e eu quero até ler essa pesquisa aqui, essa pergunta que eu bolei. Ó, o setor da construção é um dos que mais produz o setor da construção é um dos que mais produz resíduos sólidos, líquidos e gasosos, sendo responsável por mais de 50% dos entulhos entre construções e demolições. A gente até estava falando sobre isso em bastidores, né? Que um dos maiores problemas hoje da construção convencional é que agride o meio ambiente, né? Então, por exemplo, o sistema steel frame, por exemplo, ele consome menos entulho e recurso natural? Sim, o sistema steel frame, falando de sustentabilidade, tem vários pontos que a gente consegue abordar, né? O primeiro deles, e um dos mais importantes, é que é um sistema de construção a seco. Então, o uso de água, você elimina 99% do uso de água na construção. Ponto 1. Então, usa muito menos água, quase nada de água, né? Dependendo do tipo da construção, até nada de água, tá? Dependendo do tipo de revestimento e tal. Então, elimina muito o uso de água. O aço que a gente utiliza, o aço é o material mais reciclado do mundo. Então, 30% do aço que a gente utiliza no Brasil, por exemplo, é um aço reciclado. 30% de todo o aço que a gente utiliza, ele é reciclado. Então, o aço, ele não acaba, você vai utilizando. Você, daqui 50, 100 anos, você vai demolir a obra, aquele aço vai estar lá, e você vai conseguir reutilizar ele quantas vezes você precisar. Então, essa reutilização do aço já é importante. Aí a gente entra na questão da inteligência do sistema e da economia de material quanto a essa questão do desperdício. Por exemplo, a gente utiliza um sistema de produção de aço que ele é sob demanda. Então, a gente compra uma bobina de aço de uma siderúrgica, por exemplo, e essa bobina, a gente coloca ela numa máquina e a gente produz somente o que vai ser utilizado daquela obra nessa bobina. Então, não tem desperdício, praticamente. Menos de 5% em algumas obras, e nas obras mais industrializadas, menos de 2% de desperdício. Enquanto na construção civil, no geral, você chega a perder 25% de desperdício em uma obra. Ou seja, a gente está falando, enquanto uma obra, você perde menos de 3% de desperdício de entulho, de material que você joga fora, em contrapartida, você está falando de uma construção convencional que para cada 5 casas que você constrói, você joga uma fora. Entendeu? É basicamente essa a diferença. Bem mais vantajoso, né? Não tem nem comparação. Sim, não tem comparação. E ainda tem um ponto que poucas pessoas correm. Aí a gente fala, por exemplo, reduz entulho, reduz custo, reduz essa questão na manufatura de material, reduz água. E a emissão de gás carbônico para a produção e fabricação dos materiais do sistema steel frame é uma das menores emissões em toda a cadeia de construção. Então, assim, além de todas essas vantagens, na fabricação dos materiais do steel frame se joga muito menos CO2 na atmosfera do que se joga numa construção convencional, por exemplo. Nossa, com tantas vantagens, como você disse agora, por que nós ainda não aderimos isso fortemente no Brasil? O que você acha que falta para a gente trabalhar mais com steel frame, por exemplo? Bom, primeiro que cultura, né? A gente tem uma cultura muito forte relacionada à alvenaria. É uma cultura que veio, inclusive, dos nossos irmãos portugueses. Eles ainda utilizam muito a alvenaria em Portugal, para você ter uma ideia. Apesar também de métodos construtivos mais industrializados estarem crescendo bastante lá. Então, primeiro ponto é a cultura. Então, nós precisamos mudar muito a nossa cultura, e o novo sempre assusta um pouco, né? Então, a novidade, ela dá aquela baqueada em alguns profissionais do setor. Primeira coisa é essa questão de cultura. Segunda, profissionais como engenheiros e arquitetos,
se especializarem mais nessa área. Então, como isso chegou no Brasil de 10 anos para cá, com mais força, esse é um mercado que ele ainda está pequeno. E assim, não é no estralar de dedos que você tem milhares de arquitetos, milhares de engenheiros especialistas fazendo obra, e milhares também de mão de obra. Então, isso demora um tempo. Mas eu leio que vai acontecer com o steel frame meio que o que aconteceu com o drywall no Brasil. Há 10 anos no Brasil, o drywall era um método de paredes que não era tão utilizado e não era um mercado tão forte. Mas aí as indústrias começaram a fomentar mais esse mercado, né? Começou a treinar, começou a ter mais material aí no mercado. E hoje, imagina se você fazer uma parede no meio da sua casa. Você pensa em levantar essa parede no meio da sua sala, fazer uma divisão no meio da sua sala em drywall ou em alvenaria? Entendeu? Então, assim, tem coisas que já é inconcebível a gente não fazer com drywall. Eu acredito que é a mesma coisa que vai acontecer com steel frame daqui a uns anos. Vai ter coisa que vai ser inconcebível você não fazer com método construtivo industrializado. E para isso acontecer, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, normativas. A gente não tinha uma normativa... na verdade, a gente ainda não tem uma normativa publicada do sistema Light Steel Frame no Brasil. A gente tem uma normativa que está saindo agora em outubro, então a gente... inclusive, eu faço parte do comitê da norma. Essa norma foi para a consulta nacional alguns meses atrás, já voltou da consulta nacional, já foi reanalisada e vai ser publicada esse ano. Esse é um grande passo. Você, com a norma, você consegue mais entrada em órgãos como Caixa Econômica Federal, facilita a validação de financiamentos, etc. Então, o sistema de drywall cresceu muito depois da norma e das associações. Associações também são importantes. Hoje a gente tem trabalhado muito na vice-presidência de steel frame dentro da associação da ABSEM, que é a Associação Brasileira de Construção Metálica. Então, essa associação ela tem fomentado o mercado e a maior parte das indústrias estão lá dentro. Inclusive, foi onde aconteceram as reuniões da norma e tudo mais. Então, é um mercado que a gente está se unindo para crescer. O que eu digo é que nos últimos 3 anos houve um crescimento muito grande nesse sentido. E as iniciativas de empresas maiores, como Gerdau, como a empresas siderúrgicas, empresas de placas, né, como a gente pode citar Saint-Gobain, Grupo Etex, que são empresas que também fornecem para esse mercado de construção a seco, são que estão impulsionando esse mercado. Então, é um mercado que eu acredito que nos próximos 5 anos vai crescer muito no Brasil, a ponto de estar pelo menos em todas as cidades, de você sempre ter uma equipe, e a gente também, como empresa e como indústria, a gente tem trabalhado no treinamento, você precisa de pessoas, né? E como eu falei, pessoas não é no estalar de dedos que você cria milhares de profissionais especializados. A gente tem uma pergunta aqui, Tarsis do Beto, ele pergunta o seguinte: Tarsis, você acredita que a construção civil ainda vai demorar muito para aderir o BIM, ou está caminhando bem nesse sentido? Olha, o BIM, para mim, ele entra nessa mesma coisa que eu estava falando do steel frame. Precisa de profissionais especializados que trabalham com BIM. Né? E também não é de uma hora para outra. A gente não trabalha mais com BIM hoje na nossa empresa, porque não tem outros profissionais que trabalham com BIM. Então, 90% dos projetos que a gente recebe está no CAD ainda. E alguns outros 10% ali, o pessoal manda no SketchUp, os arquitetos e tal. Trabalha até com 3D, mas ainda não trabalham, não colocam o BIM em prática. Mas o BIM é um caminho sem volta, cara. O BIM, ele vai pegar, já está aí, existem já leis, né, que vai existir uma obrigatoriedade do uso, da utilização do BIM em construções públicas, né, como já é feito lá fora. Hoje, um dos países que é mais avançado nessa questão de BIM é o Reino Unido, e lá eles já exigem há muito tempo o BIM nas obras públicas, até por questão de controle, evitar corrupção, né? Você não tem como superfaturar uma obra BIM, porque o projeto está ali, já está tudo ali, você enxerga aquela planilha no projeto, entendeu? Você não tem como criar, a não ser que você crie mais parede, você não tem como adulterar a planilha, entendeu? Na obra BIM. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que pode ser que demore um pouco, mas as coisas estão acontecendo tão rápido ultimamente, né? As mudanças, as atualizações, tem acontecido tão rápido que
pode ser também que não demore tanto. Falta mais os profissionais, né, que já estão no mercado, profissionais mais novos, e também os profissionais mais da antiga aí, se atentarem para essa questão, começarem a utilizar softwares BIM e deixar de ter a preguiça de aprender, de fazer o negócio acontecer, né? Eu, como calculista estrutural, a gente tem uma máxima que fala no cálculo estrutural que, assim, calculista não troca de software, né? Você aprende a mexer no software e você vai o resto da sua vida mexer naquele software, porque dá um trabalho você mudar de software de cálculo estrutural tão grande que, às vezes, você vai perder um tempo que não te compensa. Mas, no caso do BIM, eu acho que o profissional que não migrar e não migrar para o BIM, não migrar para softwares BIM, vai perder muito mercado nos próximos 5 anos. Com certeza. Eu vou compartilhar uma foto aqui. Isso aqui é uma obra sua, né? Eu queria que você falasse mais sobre ela. Isso aqui é uma casa de aço, né, em São Paulo. Eu até queria engatar, junto com essa foto, uma pergunta. Quais projetos podem ser realizados com o sistema BIM? Por exemplo, residências, ou você pode construir uma empresa de grande porte, enfim. O Light Steel Frame, falando da sua pergunta. Sim. O Light de leve já diz muito sobre o sistema. Ele é um perfil leve. Então, ele não é um perfil para grandes desafios estruturais de grande porte. Por exemplo, não vai fazer um prédio de 20 andares de steel frame. Não vale a pena. Sim. Mas ele é um perfil que ele se encaixa em qualquer obra. Por exemplo, você vai fazer um prédio de 20 andares com estrutura convencional de concreto ou de aço laminado, mas você vai conseguir fazer as paredes, as vedações com steel frame e a parte interna toda com drywall. E ainda vai conseguir economizar na sua estrutura e na sua fundação por se tratar de uma estrutura mais leve. O que a gente mais tem feito de steel é residência. Acredito que 80% dos nossos projetos são residência. Esse ano fugi um pouco da curva, por conta de uma obra muito grande que a gente fechou, como eu falei, comercial, né, que é a Feira da Madrugada no Brás. Essa obra, a gente produziu para essa única obra, a metade do que a gente produz no ano. Então, aí esse ano ficou mais balanceado, comercial e residencial, mas o que mais aparece, mais pinta é residência de médio para alto padrão, que é o que onde os clientes estão conseguindo enxergar mais valor, e as construtoras também estão conseguindo vender mais o valor do steel frame para os clientes. Depois de residência, obras comerciais, obras que precisam de prazo, né? Obras que precisam ser entregues rápido. Então, farmácias, conveniências, obras comerciais no geral que precisam ser entregues com mais rapidez, né, para os clientes. Então, residência e, assim, de limitação do sistema, é o que eu falei. Existe prédio no Brasil até 7 pavimentos feitos só em steel. A gente aqui nunca fez nenhum. A gente só fez estruturas aqui até 4 pavimentos pela nossa empresa. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, Tarcísio, do Renan. Ele perguntou, Tarcísio, o investidor que faz a sua primeira casa com steel frame gosta, vê vantagem e faz as outras também? Como que é? Sim, eu tenho investidores que trabalham com construção para vender. Né? Eu tenho clientes que trabalham nesse mercado de incorporação imobiliária que constrói com steel. Na verdade, o cara construiu com steel uma vez, é difícil ele... A não ser que, cara, assim, eu acho difícil ele querer voltar para a alvenaria, mesmo às vezes pagando um pouquinho mais. Depende, às vezes, do valor que está enxergando, mas eu tenho construtores. Eu acho que o investidor que trabalha com steel, ele tem um retorno do investimento dele mais rápido, isso é muito importante, né, para quem está investindo, e ele não volta a trabalhar. Ele pode demorar um pouco para migrar, por exemplo, todas as obras dele. Eu tenho clientes que ainda trabalham no meio híbrido, assim, trabalham com obras em alvenaria e obras em steel frame ainda, mas ele está migrando da alvenaria o máximo que ele consegue para o steel. Entendeu? Então, o investidor é muito vantajoso para o investidor construir em steel frame hoje. Legal. Vou mostrar uma outra foto aqui. Essa foto eu achei bem bacana. Foi uma obra de 37 mil metros quadrados, né? Que era para ser entregue em 120 dias. E aí, como que foi o desafio dessa obra? Como conseguiu concluí-la com sucesso? Enfim. Estamos concluindo ela agora no final do mês, essa obra. Ela é a obra que eu estava falando. Essa obra é uma obra, apesar de ser interna, ela é em steel frame. São 37 mil metros quadrados, são 5.300 lojas, né? A parte do steel frame já está concluída.
e a única coisa que a gente está fazendo lá agora, finalizando a instalação das portas, porque essa obra também teve 7.500 portas de enrolar automáticas aqui da empresa. A parte do estilo já está concluída já há algum tempinho, a gente está finalizando a instalação das portas para entregar a obra para o cliente. Vai inaugurar agora, em outubro, eles já entregam para os lojistas, né, os controles das lojas e tal, para eles poderem entrar nas lojas e tal, fazer as suas adequações. Essa obra foi o grande desafio que a gente teve esse ano. Questão de volume de aço, a gente utilizou entre portas e steel frame mais de 1.000 toneladas de aço nessa obra. Então, é uma obra muito volumétrica, assim, questão de aço, foi um desafio para a nossa empresa, domingo a domingo, trabalhando em mais de um turno, mas a gente está finalizando ela agora no final do mês. Legal. Eu até trouxe outras imagens aqui, queria compartilhar com você, como curiosidade mesmo, porque às vezes a pessoa que está em casa, ela é leiga no assunto, né? E eu queria mostrar essa imagem aqui, e até me confirme, tá? Essa imagem aqui foi das Olimpíadas, né, que foram realizadas no Rio de Janeiro em 2016, e esse aí é o pavilhão da cidade olímpica. Então, só por curiosidade, né, Tarsis, essa obra foi construída em 60 dias, com um sistema inteiramente de steel frame. Então, incrível. Na Vila Olímpica, não só essa obra, muitas obras foram construídas em steel. Tenho muitos colegas. Eu não trabalhava ainda com steel nessa época, acredita? Infelizmente. Não? Mas eu tenho muitos colegas que já estavam no setor, que forneceram, montaram nessas obras. Então, a Olimpíada contribuiu muito para o crescimento do steel frame no Brasil, inclusive. A Olimpíada contribuiu muito, porque muitas obras nas Olimpíadas foram feitas em steel frame. Inclusive aquele estúdio da Globo que tinha lá foi feito em steel. Muitas obras aí dentro das Olimpíadas foi realizada em steel frame. Que legal, que bacana. Eu trouxe até essa aqui, não sei se você já ouviu falar, é a Casa Jardim. Ela foi construída também inteiramente em steel frame e tem 140 metros quadrados de área, né? Então, eu acho bem legal trazer essas curiosidades. E, por último, esse aqui é um prédio aqui no interior não sei se você conhece, é Bragança Paulista, Conheço. No interior de São Paulo. Esse foi o primeiro condomínio vertical de habitação popular do Brasil. Então, foram 13 blocos de 4 andares, com cada edifício tinha 16 apartamentos, e 2 desses blocos aqui foram construídos em 90 dias. É absurdo, assim, o tempo, né? Parece ser muito mais rápido. O valor, né? É claro que preço, custo de obra é muito importante também. Em alguns casos, quando a gente fala em habitação popular, é mais importante ainda, porque as margens são muito apertadas. Mas o valor que o steel traz no prazo, ele é muito grande. A gente... se entregar 37 mil metros quadrados, como a gente está entregando em 4 meses, é coisa de louco. É claro que está dando muito trabalho e tal, é obra, mas assim, é inconcebível você fazer isso em outro método construtivo. Você entregar um prédio de 4 andares em 90 dias, né? Por exemplo, até avançando mais, tem como industrializar mais. Existe a construção modular, né? Como eu falei, tem uma feira começando agora amanhã em construção off-site, inclusive a gente está com o stand lá da Tecnoframe, e existe a construção modular. A construção modular tem uma empresa que entregou um prédio de 8 pavimentos em 120 dias no Brasil esse ano. Nossa. Entendeu? Existiram hospitais construídos no Brasil esse ano com 100 leitos de UTI em 30 dias. Então, assim, os desafios que a gente consegue vencer no prazo com a construção industrializada são que vale muito a pena. Imagina um hospital, e assim, não é um hospital de campanha que a gente está falando, não é tenda, é um hospital completo, com UTI, com 100 UTIs, foi construído em São Paulo em 30 dias. Desde quando deu o start da fabricação, não, gastou muito tempo no projeto, não. De quando deu o ok no contrato até a entrega final, 30 dias. Então, se eu não me engano, 6 ou 7 hospitais foram construídos assim no Brasil no ano passado, no período de pandemia como a gente estava, né? Então, o valor que a gente consegue entregar através da construção industrializada muitas vezes compensa e até vale mais a pena no preço, né? Então, é uma questão muito da gente se pensar, da gente repensar a construção civil no Brasil, pensando em entregar mais valor para os nossos clientes do que simplesmente brigar por preço.
Sim, falou tudo. A construção está se reinventando, né? Eu queria agora, nós estamos quase encerrando o programa, e como sempre, né? Eu vou encerrar as perguntas para a gente ir para o Dicas do Especialista, tá bom, Tarsis? Então foi muito produtivo, trouxe dúvidas pessoais aqui sobre o steel frame, então acho que você esclareceu muito bem. E vamos lá para o Dicas do Especialista, então, para a gente, né, falar um pouquinho menos sobre o assunto técnico, né, e um pouquinho para dica. Então, eu queria que você desse dicas para a gente, 3 dicas, tá? A primeira, quero que você fale um filme, indica um filme, pode ser seu filme preferido, ou pode ser relacionado ao assunto, não sei se existe um filme relacionado a esse assunto. O segundo, um livro que você goste bastante, que você acha interessante. E o terceiro, um perfil no Instagram ou um canal no YouTube, começando então pelo filme, Tarsis. Legal. O filme que eu vou falar já é um filme bem conhecido de muita gente, mas que tem a ver com industrialização, que é Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Esse filme é interessante porque ele fala de uma época da Revolução Industrial, né? E nós hoje estamos vivendo, né, vivenciando a 4ª Revolução Industrial, que é a indústria 4.0. A gente tem falado em internet das coisas, em BIM, em realidade aumentada. É uma revolução industrial que a gente está tendo a honra, né, e a capacidade de estar vivenciando esse momento, que é a 4ª Revolução Industrial. E nós já passamos por 3 revoluções industriais. E a construção civil, se você for pensar e analisar, ela ainda está lá atrás, ali, antes da primeira Revolução Industrial. A gente ainda está empilhando tijolos, né? O método construtivo de alvenaria, ele tem mais de 3.000 anos, ele é datado de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem que fazer essas revoluções industriais acontecerem também na construção civil. A gente tem uma iniciativa já tentando fazer isso, tem o steel frame, tem outros métodos construtivos industrializados, a gente pode falar em wood frame, a gente pode falar em construção modular, a gente pode falar em paredes de concreto, que é um método construtivo industrializado que elimina muitos processos, e que traz valor através da industrialização. Então, o filme que eu deixo é Tempos Modernos, aí, do Charles Chaplin, de 1916, mais ou menos. Muito bom. Esse filme, ele foi... Eu adoro Charles Chaplin, né? Baita indicação. Esse filme ele foi lançado dia 25 de fevereiro de 1936. Né? E ele traz 36. E ele traz uma mensagem muito bacana mesmo sobre a Revolução Industrial. Então, parabéns pela indicação. Muito bom mesmo. Eu lembro que eu assistia, porque Charles Chaplin é filme mudo, né? E eu lembro que eu assistia quando eu era criança, Charles Chaplin. E, nossa, altas risadas. Muitos de nós vimos na escola, quando estava falando em Revolução Industrial e tal. Eu não vi isso na escola, tá? Eu vi na escola. Não é da minha época ainda, mas meu pai assistia muito, ele tem a coleção. Então, obrigatoriamente, eu tinha que assistir na minha casa, né? Mas muito bacana essa indicação. Agora, a segunda indicação, um livro, né, pode ser do assunto ou um livro que você goste mesmo. Um livro que eu gosto muito se chama Essencialismo. Essencialismo, ele fala muito também, não fala diretamente, né, sobre nada relacionado à construção civil, mas fala sobre a gente viver com menos, né, do Greg McKeown, e principalmente da gente escolher melhor as batalhas, né, onde a gente vai gastar as nossas energias, as batalhas que a gente vai disputar e onde a gente vai colocar a nossa energia. Às vezes a gente coloca muita energia, né, como lá atrás eu estava fazendo, colocando muita energia em trabalhar no convencional da construção civil, e a gente poderia escolher melhor como é que a gente direciona essa energia. Né? Eu acredito muito que por isso que hoje eu não faço mais nada, eu só faço steel frame. Eu acredito que eu direcionando toda a minha energia para a construção industrializada para o steel frame, eu vou conseguir fazer muito mais, né? E crescer muito mais nisso. Então, um livro que eu gosto bastante é um livro bastante, é um livro legal assim para você ter de cabeceira para ler de vez em quando e entender aí, escolher as nossas batalhas, onde é que a gente vai concentrar nossas energias. Legal, esse eu não conheço, mas obrigada pela indicação. Agora, por último, um perfil no Instagram ou um canal no YouTube, Tarsis? Perfil no Instagram, eu indico o meu, @TarcisAntunes.
A gente está lá falando direto sobre steel frame, direto, todos os dias, post todos os dias. Então, perfil no Instagram, eu indico o meu, indico também o da Tecnoframe, @tecnoframelsf, Tecnoframe_LSF. E o canal no YouTube também eu indico da Tecnoframe, tem muito vídeo bacana. Você quer entender melhor como é que funciona? Tem muitos vídeos lá no canal da Tecnoframe, a gente em casas, né, em construções de steel frame em várias etapas. Por exemplo, tem vídeo lá em casa pronta de steel, tem vídeo em casa que a gente mostra só a estrutura, tem vídeo em casa que a gente está mostrando a aplicação das chapas, do revestimento. Então tem bastante vídeo lá no canal da Tecnoframe, interessante para quem quer conhecer mais do sistema. Bacana, Tarsis. Bom, esse foi o Dicas do Especialista. Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer quem participou. Foi muito legal o bate-papo de hoje, foi muito construtivo, literalmente, né? Mas, Tarsis, obrigada pela participação, desejo sucesso para você na sua caminhada e muito obrigada por vir compartilhar com a gente e ter aceitado o convite da Take para participar aqui do Papo do Especialista. Eu que agradeço bastante. A gente, sempre, como eu falei, é sempre um prazer falar de steel. Eu não digo não para nenhuma live. Eu faço live com quem precisa, com todo mundo para falar de steel frame, porque o mercado também precisa disso, precisa de mais pessoas conhecendo e se interessando pelo sistema. Então, eu agradeço bastante o convite também. Legal. E para você que participou do Papo do Especialista, muito obrigada. Eu já estou acostumada a estar aqui, né? Adoro, faz muito tempo já que nós estamos com o Papo de Especialista. E quero convidar você para seguir o nosso canal no YouTube, Take Filmes. Nós estamos agora com um projeto novo no YouTube, né? Estávamos no Instagram, a live também está acontecendo no Instagram, mas nós migramos, né, totalmente aqui para o YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, Take Filmes, e nos acompanhe todas as quintas-feiras, né? Hoje foi terça-feira, né? Porque foi um programa especial de terça-feira, mas normalmente acontece todas as quintas-feiras. Muito obrigada por ter participado até aqui, e a gente se vê no próximo Papo de Especialista, quinta-feira que vem. Tchau, Tarsis, boa noite, muito obrigada. Valeu, boa noite. Valeu, e até mais. Até mais, boa noite.